Esse vídeo aqui não é sobre um cachorro, mas é sobre as pessoas que a gente está se tornando. Recentemente a gente está vendo uma notícia aí de adolescentes que torturaram e mataram um cachorro, né? Torturaram praticamente até a morte, depois o cachorro teve que tomar uma eutanásia porque ele não ia aguentar. Então, esse vídeo é sobre isso, mas não é sobre a notícia. Esse vídeo é muito mais profundo. É sobre que filhos a gente está deixando para o mundo. Que tipo de seres humanos que a gente está, de fato, criando aqui. Bem-vindo ao meu canal Aline Sem Filtros, sem cobrança, somente vida real. Confesso para vocês que esse vídeo saiu totalmente do meu roteiro, não era esse vídeo que ia sair hoje, mas depois de aparecer tanto essa notícia, eu comecei a prestar mais atenção e de fato ver o vídeo completo sobre o assunto, porque eu estava vendo muitas imagens ali do cão, não estava entendendo muito bem, então hoje eu parei para ver o vídeo completo e entender o que tinha acontecido. E eu confesso que eu fiquei chocada, fiquei triste. Envolve muita coisa, né? Envolve muitas camadas, mas o assunto aqui não é sobre o caso, tá? Porque muita gente se pergunta, ai, como, né? De que forma foi e tal, né? Talvez algumas pessoas que vão estar aqui assistindo nem vão estar entendendo. Mas assim, ó, gente, a questão e a pergunta correta, na minha opinião, não é como foi, como deixou de ser. A pergunta é o que vinha acontecendo antes desse ato. Como que vinha sendo a criação dessas crianças antes de tudo isso acontecer? Essa é a pergunta que tem que ficar, sabe? Eu vi que cada vez mais a gente tá deixando isso de lado. Nenhuma criança nasce cruel. Ela vai crescendo e no meio do caminho, né, algo se rompe. E aí sim, ela se torna cruel. Eu acredito que essas crianças, elas já tinham sido abandonadas com toda certeza, mas não abandonadas literalmente, elas tinham sido abandonadas emocionalmente. A gente viu que eles são pessoas de uma classe boa, né? Classe alta, então provavelmente os pais eram mais ausentes, claro que não justifica, mas acontece que são muitas pessoas na mesma casa, cada um com o seu telefone, cada um com a sua vida, cada um pedindo seu iFood, e a gente não sabe o que os nossos filhos estão fazendo, a gente não sabe o que eles estão passando, a gente não sabe nem com quem eles conversam, não sabe o nome de amigo, não sabe nem o que eles gostam. E isso é uma realidade. É uma realidade, se tu parar para perguntar para alguns pais aí que tu conhece, ou para ti mesmo, tá? Pode acontecer contigo. Qual a cor favorita do meu filho? Qual o desenho que ele mais gosta de ver? O que mais ele gosta de fazer? Qual é a comida favorita? Talvez tu te pegue assim um pouco perdido, porque nem sempre a gente está atento a isso. A gente acha que a gente precisa ter dinheiro, a gente precisa trabalhar, porque eles precisam ter o iPhone, porque eles precisam ter uma roupa maravilhosa e porque eles precisam ter uma melhor internet. E com isso, a gente abandona emocionalmente total. E aí a gente acaba colocando a responsabilidade da educação, às vezes, para os avós, né? Os pais deixando para os avós, deixando para cuidadores, deixando também, principalmente, para a escola, né? Que esse é um ponto que eu vi muito e que acontece demais. No caso dessa situação que a gente está falando aqui, eles estudavam em escola particular, que a gente também sabe que, nesse caso, eles não são estudantes, eles são clientes. Então, imagina como que não era a situação. Mas, enfim, né, a gente só pode falar o que está aparecendo. E não foi a primeira vez que eles maltrataram um animal, e bem provavelmente não vai ser a última, porque as coisas não mudaram,
eles não podem ser presos e toda essa coisa, né, gente? Mas o ponto é o abandono emocional, ao ponto que esses adolescentes chegaram, a educação ser terceirizada mesmo. E eu também entendo, porque não adianta a gente jogar tudo em cima dos pais, porque nem tudo é culpa dos pais. Outro dia eu tava pensando, nossa, a gente cuida tanto dos nossos filhos, a gente ensina tudo que é certo, mas a gente não controla quem eles vão conhecer, a pessoa que vai cruzar o caminho deles, a gente não controla a pessoa que eles vão se relacionar e onde eles vão trabalhar, porque a gente sabe que o ambiente molda muito, né? Então tem muita coisa que a gente não consegue controlar, que fica totalmente fora, né, do nosso controle. A gente também não sabe as decepções da vida que eles vão ter, que a gente também não consegue controlar, o que eles vão passar, quais os traumas que eles vão ter, porque isso vai moldando e às vezes tornam pessoas, né, diferentes do que aquilo que a gente acreditou, que a gente fez, né? E eu acho que a dor deve ser terrível de um pai ou de uma mãe se deparar com o filho e ver que criou um monstro. Sabe, ver aquela pessoa e não acreditar, como se tu estivesse vendo um desconhecido, sabe? E por curiosidade, eu quando estava escutando um vídeo no YouTube falando sobre esse assunto e pensei sobre isso, eu lembro que trabalhando na escola como professora, quando eu ficava a partir do quinto ano, quinto, sexto, sétimo ano, nossa, era terrível, né? Porque eram adolescentes, estavam enlouquecidos ali e na escola eles queriam fazer tudo que em casa eles não podiam, né? Que eram reprimidos. E muitas vezes eu falava assim, né? Pra eles, né? Para os alunos, eu dizia, nossa, tua mãe não deve nem imaginar que tá assim, né? Porque quando eu vejo tua mãe te buscar ali na frente da escola, tu parece um anjo. E a questão da escola foi muito boa, porque quando os meus filhos vinham depois me falar alguma coisa da escola, eu dizia, pera aí, tenho certeza que lá na escola tu fez alguma coisa que se eu tivesse junto tu não teria feito. Então assim, a gente de fato não conhece todas as versões dos nossos filhos, entendeu? Porque eles são um com a gente, né? A gente também é um pouco diferente com os nossos amigos, no trabalho, né? Isso é normal, mas a essência ela precisa permanecer. Mesmo que os filhos tenham um comportamento diferente, a essência ela precisa ser mais forte, né? Tu tem que ter certeza que aquilo ali que tu ensinou, que aquilo vai prevalecer, mas nem sempre acontece. Então, quando a gente tinha que chamar uma mãe para falar de algum aluno maior, elas diziam que não tinha como, porque o filho dela jamais faria. E eu vejo que tem muito pai e mãe por aí que não acredita, sabe? Eu acho que deve ser muito triste descobrir que teu filho fez algo que foge, assim, de toda a realidade, sabe? Apesar de que para esses pais aí eu não acho que tenha acontecido muito isso, eu não acho, né? Porque segundo as notícias, eles estão nos Estados Unidos passeando e tal, então isso não deve ter abalado muito ninguém, né? A não ser a gente que viu isso, porque a gente fica refletindo, né? Essas pessoas aí, esses adolescentes aí, um dia eles vão ser médicos, vão ser advogados, professores, talvez, algo assim, vão ser talvez o teu patrão, né? Porque os pais também são pessoas que têm lojas e tal, e aí tu te depara com alguém assim, com essa tamanha crueldade. Talvez tu case com alguém desse tipo, teu filho case com alguém assim, e isso só se perpetua. Não é chamado atenção, não é um crime, eles não vão responder por nada, vai passar impune e vai ficar tudo certo. Ou seja, isso para eles de fato não passou de uma diversão. Para mim é algo que não tem justificativa, que é muito cruel, não dá para imaginar. Caso fosse com o filho da gente, né? Porque eu tenho filhos adolescentes, eu tenho um de 13, um de 20 anos, e eu não posso dizer, eu faria isso, eu faria aquilo, porque a gente não pode ficar dizendo o que faria, né? Porque é muito fácil dizer o que tu faria quando não tá acontecendo contigo.
Mas, com certeza na Disney eles não estariam, não. Então, assim, gente, às vezes a gente fica se perguntando muito, sabe? Ah, que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos? Ah, o aquecimento global, não sei o quê, blá 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 e tal. Mas a pergunta que eu quero fazer, que eu acho que nós deveríamos fazer hoje, pensando em toda essa situação que está acontecendo e tudo isso que a gente vê a cada dia, né? Porque o que a gente está vendo aí é porque foi noticiado, mas tem muitas outras coisas acontecendo. A pergunta que a gente tem que fazer é que filhos que a gente está deixando para o mundo? E não que mundo a gente está deixando para os filhos. Que filhos a gente está deixando, que pessoas que a gente está deixando para o mundo. Essas pessoas, de fato, elas vão servir para esse mundo? Elas vão ser pessoas de bem? Tu vai poder morrer tranquilo, sabendo que, de fato, tu fez um bom trabalho? É como eu falei, a culpa não é sempre dos pais e não é total dos pais. Mas a gente tem muita responsabilidade desde que essa criança é colocada no mundo, a gente tem muita responsabilidade. Tanto é, né, gente, que a gente é responsável pelos atos do nosso filho até ele ser maior de idade, é a gente que responde. Ou seja, por que a gente não está respondendo? Por que a gente não leva isso ao pé da letra? Ah, eu respondo judicialmente se ele fizer alguma coisa errada. Tá, tudo bem. Mas eu também respondo em casa, eu também respondo por ele para muitas coisas, ou seja, eu comando isso. Então, assim, eu acho que está na hora da gente acordar e a gente se preocupar um pouco mais com isso, porque eu acho que cada vez está ficando pior, infelizmente. E são essas pessoas aí que vão estar lá no hospital nos esperando para a gente precisar de atendimento, são essas pessoas aí que em algum momento a gente vai se deparar em algum emprego, ou os nossos filhos. É com essas pessoas que a gente vai se deparar no trânsito, em todos os lugares. Eu acho que a gente deveria ficar um pouco mais tranquilo, pelo menos relacionado com o que é, né, da nossa responsabilidade. Esse vídeo, ele foi um convite à reflexão para que a gente consiga ter mais responsabilidade com essas vidas aí que a gente põe no mundo. Se alguém precisar ouvir, né, esse vídeo, envia, dá o teu like, faz teu comentário aqui, porque eu acho que a gente como pais, a gente tem esse compromisso e a gente pode fazer muito, sim, por eles, pelos nossos filhos. Um beijo e até o próximo vídeo.